Se você irá apresentar o seu TCC e está em dúvida como fazer uma apresentação nota 10, fique aqui comigo que eu irei dar 7 dicas fundamentais para você arrasar na sua apresentação. A primeira dica que eu passo para você logo de cara é: prepare uma boa apresentação, um bom PowerPoint, um bom Prezi, Canvas, enfim, não importa qual é a ferramenta que você irá utilizar, mas é fundamental que você deixe muito claro a apresentação. Eu falo de 2 aspectos, uma boa apresentação em 2 aspectos. O primeiro aspecto é visual, de fato, uma apresentação bonita, né, que a gente consiga ver, que a gente chame a atenção, né, que quando a gente olha a gente fica preso de fato na sua apresentação, e também de conteúdo, né? Em relação ao conteúdo, eu gostaria de passar aqui para vocês algumas dicas importantes. Por exemplo, né, o que colocar na sua apresentação do TCC? O aspecto fundamental que você vai colocar, óbvio, no primeiro slide, é o título do seu trabalho. Você vai colocar o seu nome também, o nome do professor que te ajudou, que te orientou ao longo dessa caminhada. Isso é no primeiro slide, logo de cara, né? No segundo slide, você pode colocar, aí eu estou falando de slide PowerPoint, né? Mas obviamente você pode utilizar outras ferramentas a seu critério, tem diversas outras possibilidades, como o Canvas, tem também aí o Prezi, enfim, tem algumas ferramentas interessantes que você pode utilizar na sua apresentação. Eu estou utilizando o PowerPoint como a mais comum, a mais utilizada, a forma de apresentação, né, software de preparação de apresentação. Depois que no slide 2, né, depois que você coloca o seu título, o seu nome, o seu orientador, você vai falar um pouquinho da introdução do seu trabalho, né. Nesta introdução tem alguns aspectos importantes que você precisa apresentar, como por exemplo a lacuna, né, ou seja, o que o seu trabalho está ajudando a preencher, qual falha do conhecimento, seu trabalho está ajudando a preencher qual gap, qual ausência de conhecimento, seja do contexto que você está estudando, seja de algum conhecimento que ainda não estava muito bem estruturado e o seu trabalho está ajudando a estruturar, né? Aqui é bem simples, né? Não vou entrar em detalhes em todos esses diferentes aspectos. Aliás, se você tiver interesse nisso, coloca aqui no comentário, porque isso eu posso fazer um vídeo posterior detalhando cada um desses aspectos aqui, né? Falar um pouquinho do objetivo de pesquisa e também da justificativa. No slide 3, na terceira tela que você vai apresentar, você vai falar um pouquinho, gente, mas é pouco mesmo, do referencial teórico. Qual é a referência que você utilizou? Quais são os principais autores, né? Qual que é a literatura que você está utilizando? Isso em um slide apenas. Por quê? Porque a banca, né, possivelmente não, certamente os professores que estão na sua banca avaliando o seu trabalho, leu o seu trabalho, né? A apresentação, ela precisa ser mais resumida e ir direto aos pontos mais importantes, que são a introdução, né, em que você vai apresentar a lacuna, o objetivo, a justificativa, por que você está fazendo o trabalho, e mais lá na frente, que é as conclusões e as contribuições do seu trabalho. Então foque principalmente na sua apresentação nessas 2 sessões, na introdução e nas conclusões, incluindo as contribuições do seu trabalho. No referencial teórico, apenas um slide já basta, porque, de novo, todo mundo que está avaliando o seu trabalho já leu o seu trabalho por completo. Você precisa apenas pincelar, dizer quais são aí os principais autores, quais foram, né, os principais trabalhos, a principal literatura que você utilizou, né? No quarto slide, note, um slide por sessão, digamos assim, né? Você irá apresentar a metodologia do seu trabalho, qual foi o caminho metodológico que você percorreu para chegar aos resultados que você obteve. De novo, não vou entrar em detalhes aqui nas possibilidades de metodologia, apenas a forma de apresentação aqui do seu trabalho, né? No slide seguinte, você vai apresentar os resultados já com a discussão. Note que são aspectos um pouquinho diferentes, gente. O resultado é o que você achou em campo, né? Quais informações que você obteve através das entrevistas ou através do questionário, enfim, né? Quais são esses resultados. A outra coisa é a discussão. Como que esses resultados, eles se contrapõem, né? Eles se opõem, adicionam ao conhecimento, ao referencial teórico. Note que são 2 aspectos fundamentais, gente. Uma coisa é o que você obteve em campo, a outra coisa é o que este conhecimento que você obteve em campo amplia, contrapõe, contrasta o que você escreveu anteriormente no referencial teórico. É isso que a gente chama de discussão, né? Resultado é uma coisa, discussão é o processo de você comparar os seus resultados com o que você
obteve ou escreveu lá no referencial teórico. De novo, não vou entrar muito em detalhe, já estou entrando aqui inclusive, né? Mas 2, 3 slides para você apresentar aqui os resultados e a discussão. Logo depois você já vai partir para um outro slide, que é das conclusões, né? Quais são as conclusões que os resultados da discussão permitiram você chegar, né? E mais importante do que as conclusões é as contribuições. Uma coisa é o que você conclui, a outra coisa é como essa conclusão contribui de alguma maneira, seja para a teoria, né, para o conhecimento, para o referencial teórico, seja como essas conclusões te ajudam a contribuir para a prática. No meu caso, por exemplo, eu investigo em empreendedorismo, então eu estou sempre preocupado, né? Olha, o que eu estou investigando aqui contribui em quê? Ao conhecimento que a gente sabe sobre o empreendedorismo. Isso é o conhecimento que a gente chama teórico, né? Mas o meu conhecimento, ele ajuda em quê? Nas empresas, para os empreendedores, isso que a gente chama de conhecimento prático. E, de novo, foque na sua apresentação, principalmente na introdução, que você vai apresentar o objetivo e por que o seu trabalho ele é importante, e também nas conclusões e nas contribuições que você irá dizer, aí sim, como o seu trabalho avança, quais são de fato a importância de você ter feito esse trabalho de certo modo. Então, a primeira dica que eu passo do ponto de vista de conteúdo é prepare uma boa apresentação. Mas, tão importante quanto o conteúdo, né, é o visual, né, o layout da sua apresentação, né? E aqui eu gostaria de apresentar apenas a título de sugestão, tá, gente? Aqui uma apresentação que eu fiz alguns meses atrás. Eu fiz uma apresentação que eu considero uma apresentação visualmente bonita, atraente, né? Eu fui convidado para atuar como professor na Croácia durante um curto período de tempo, e eu fui falar um pouquinho do empreendedorismo no Brasil para os alunos da Croácia, né? E aí eu preparei essa apresentação, que eu fiz questão de ser uma apresentação visualmente atraente, bonita, porque era importante para mim, né, também, né? Então note, é uma apresentação que tem muitas imagens, muitos gráficos, sempre muito ilustrativo. Por quê? Porque eu queria chamar a atenção para aspectos do Brasil, eu queria que fosse uma apresentação chamativa. Aliás, se você tem interesse, né, em conhecer um pouquinho mais como fazer uma apresentação visualmente bonita, seja no PowerPoint, seja em outras ferramentas, coloque aqui no comentário desse vídeo que você tem interesse, que eu posso produzir um conteúdo, um tutorial de fato, para ajudar a produzir esse material mais chamativo. Eu particularmente gosto, né, espero que vocês gostem também, né? Eu acho que de fato fica bem atraente, fica um slide bonito. Olha só, quando eu estou falando aqui da comparação do Brasil com a China, eu apresento aqui uma imagem da China ao fundo, né, com destaque, textos curtos já falam um pouquinho mais sobre isso também. Então tem a possibilidade, sempre é possível fazer uma apresentação que seja de fato visualmente atraente. Isso vai agregar muita riqueza, muita qualidade à sua apresentação. Esse é o aspecto fundamental. Tá, gente? A segunda dica que eu passo para você para uma apresentação nota 10 do seu TCC é: não leia os slides. Por mais simples que isso possa parecer, né, a ideia não é você ir lendo os seus slides, né, por dois motivos. Primeiro, que quando você vai ler os seus slides, você fica de costa para a sua audiência, né, você acaba ficando de costa para a banca, para os professores que estão te avaliando. E segundo, isso demonstra um pouco de despreparo. Como não ler o slide? Faça uma apresentação que é mais focada em tópicos, em pequenos textos. A ideia da apresentação é te auxiliar durante a sua fala, e não que seja apenas um texto no qual você irá ler o tempo inteiro, tá? Então faça uma apresentação com menor quantidade de texto possível, apenas coloque o tópico, e no tópico você irá lembrar de fato o que é importante de ser dito, tá? Aqui também note, né? Eu coloco para cada slide, eu coloco apenas uma informação. Na Índia, né, existem 1,3 homens para cada mulher em estágio inicial. Então, essa informação que eu precisava dizer, disse isso logo de cara, depois eu já passo para uma série de outras informações que eu treinei, né, que eu estudei, e isso fica mais fácil. Então não faça uma apresentação com muito texto no slide, porque isso irá te prejudicar ao invés de te ajudar. Coloque apenas tópicos, poucos tópicos, que vão te ajudar a lembrar do que de fato é importante de ser dito de certo modo. A terceira dica que eu passo para vocês para uma apresentação nota 10 essa aqui é uma dica de fato que eu utilizo
o tempo inteiro nas minhas aulas, nas minhas apresentações, é utilizar o formato de apresentador que existe na ferramenta do PowerPoint, e eu vou retomar aqui a tela do PowerPoint para mostrar isso para vocês, o que isso significa e qual o benefício deste formato do apresentador para o seu trabalho, tá, gente? Repare o seguinte, vocês estão vendo aqui a apresentação, vocês irão aqui em apresentação de slides, tá? E nessa opção, usar modo de exibição do apresentador. Por quê, gente? Eu vou mostrar o que isso daqui, essa simples mudança, pode te ajudar na sua apresentação. Eu irei projetar a apresentação aqui nesse slide para vocês verem um aspecto importante. Vocês estão vendo aqui a tela do computador, que eu estou olhando aqui em frente, tá ok, gente? Nessa tela do computador, vocês conseguem ver aqui no lado esquerdo o que está sendo projetado, tá? Então, essa tela do lado esquerdo aqui é exatamente a tela que está projetando. Se eu estivesse fazendo uma apresentação, como eu fiz, o Datashow está lá na frente, projetando aqui a imagem atrás de mim, né? Então, note o seguinte, gente, eu estou com o computador na minha frente, você pode ter uma tela também, né? Não importa, ou o computador ou a tela, né? Do computador, obviamente, né? Você não precisa olhar para trás para saber o que está projetado. Qual que é a importância disso? Nenhuma aula que eu ministro, nenhuma palestra que eu dou, eu não olho para o slide. Eu sempre estou olhando para frente, sempre olhando para a minha audiência, para a banca, para os alunos, né? Por quê? Porque isso demonstra profissionalismo, preparo, né? Então eu sei exatamente o que está sendo projetado atrás de mim por meio dessa tela à esquerda. E o que é mais importante, gente, eu sei o que está projetando agora e eu sei exatamente a próxima imagem que irá projetar depois dessa, que é essa imagem à direita aqui. Então eu consigo falar sem olhar para trás e olhando para a minha audiência, para os meus alunos aqui em sala de aula, por exemplo, eu consigo dizer o que está sendo projetado e eu consigo saber o que irá projetar logo em seguida. Então quando eu aperto aqui para frente, né, vai mudar, eu já sei o que está projetando atrás de mim, que é sobre a Rússia, e de novo eu já sei o que irá projetar em seguida, que é sobre a Croácia. Isso me dá flexibilidade, isso me dá, né, eu sei o que eu posso dizer, eu consigo antecipar algum assunto antes de apresentar o slide. Então, assim, esse modo apresentador, ele é fundamental, porque ele me dá noção do que eu estou dizendo e do que eu posso dizer para frente, porque eu sei exatamente o que está sendo dito, tá? Então, toda vez que eu consigo projetar a tela, eu sempre utilizo este modo apresentador. Eu nem tinha colocado em dica aqui, mas eu vou dar uma dica extra relacionada aqui especificamente ao aspecto do PowerPoint. Olha que interessante, gente, quando eu uso aqui o mouse junto com a tecla Ctrl, né? Se eu aperto a tecla Ctrl do teclado e junto com o clique do mouse, isso aqui transforma num pointer, tá vendo, gente, aqui no canto esquerdo da tela, né? Isso transforma num apresentador. Isso ajuda também, tá, gente? Isso é fundamental. Sempre que possível, utilize este formato do apresentador. Para isso, repito, basta você ir em apresentação de slides, usar o modo de exibição do apresentador. Tá bom, gente? A próxima dica para vocês ter uma apresentação nota 10, para o seu TCC, é sempre que possível utilize um equipamento, aí sim um apresentador, que é um equipamento como esse daqui, né? Simples, né? Eu utilizo esse, vocês podem utilizar qualquer outro, né? Mas isso ajuda demais, que é para você passar os slides, né? Ao invés de você ir clicando no teclado, eu sempre utilizo um apresentador como este daqui, porque este apresentador também me dá a flexibilidade de andar durante a sala de aula, né? Em toda a sala de aula eu posso passar o slide, eu posso retroceder, eu posso apagar a tela, entende? Eu posso utilizar o pointer, enfim, se você tiver essa possibilidade, tem vários modelos, repito, né? Um apresentador como esse daqui custa em torno aí de 100, 150 reais, mas isso dá também um profissionalismo maior profissionalismo na sua apresentação. A próxima dica, e essa é fundamental e serve, obviamente, para toda e qualquer apresentação, é treine a sua apresentação. E treine, gente, de qualquer modo possível que você tenha. Seja em frente ao espelho, seja gravando a sua própria apresentação e depois assistindo, né? Seja para amigos, mas é fundamental que você treine.
Não treine exatamente cada fala, o que você irá dizer. Isso precisa ser um aspecto mais natural, mas treine os pontos, os tópicos, dentre os quais estão inclusive na sua apresentação de PowerPoint, que são importantes de serem ditos. Quanto mais treinado você estiver, mais segurança você irá passar para a sua audiência, maior será a sua tranquilidade para a apresentação. Geralmente a gente fica um pouco receoso, a gente costuma ter um pouco de medo de apresentação, sobretudo em público, né? Mas isso é treinamento. Quanto mais você treina, mais segurança você fica, maior credibilidade, maior confiança você passa, transmite em suas palavras, tá ok, gente? A próxima dica é, se for uma banca final, por exemplo, né, mas teve uma banca antes, isso é muito comum em mestrado, tá, gente? Mestrado existem duas bancas, né, uma banca que a gente chama de qualificação, uma banca final, então são dois momentos em que os professores avaliam o seu trabalho, né? Caso você esteja no TCC e tenha esses dois momentos, né, prepare um relatório na banca final em que você apresente todas as mudanças, as melhorias que você fez em relação às sugestões que os professores apresentaram na banca anterior. Então, se forem dois momentos, se os professores avaliarem o seu trabalho em dois momentos distintos, sempre na banca final, sempre na avaliação final, prepare um relatório, um documento simples em que você vai apresentar apenas, né, todas as sugestões que os professores apresentaram na banca anterior e como você trabalhou cada uma dessas diferentes sugestões, se você incorporou ou não essas sugestões. Isso também passa um profissionalismo, uma seriedade muito boa para a sua apresentação. Eu sempre adoto essa estratégia e recomendo que meus alunos de mestrado e doutorado também utilizem quando da apresentação final de seus trabalhos, tá, gente? A última dica, obviamente, essa não poderia deixar de passar, embora simples, ela é muito importante. Agradeça, tanto no começo quanto no final da sua apresentação. No começo, agradeça pelo tempo do professor, pela dedicação dele ter lido o seu trabalho, pela oportunidade dele estar junto com você, compartilhando deste momento importante da sua trajetória educacional. No final também, agradeça pela atenção de ter acompanhado a sua apresentação, agradeça pelo fato dele ter assistido, lido o seu trabalho e agradeça antecipadamente os comentários e as críticas que ele irá passar. É uma forma, é uma dedicação, um carinho que você passa em reconhecimento ao trabalho do professor que teve, né, a atenção de ler o seu trabalho. Tá ok, gente? 7 dicas fundamentais para você ter aí uma apresentação nota 10 do seu trabalho, uma apresentação nota 10 do seu TCC. Se você gostou desse vídeo aqui, eu peço a gentileza que você dê o like nesse vídeo, isso ajuda demais no desenvolvimento do canal. Ao mesmo tempo, compartilhe esse conteúdo com os alunos de graduação que estão aí para finalizar o seu curso, estão precisando apresentar o seu TCC, né? Ao mesmo tempo, clique aqui, né, para você se inscrever neste canal, né, e ative o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais.